Imagina estar em show ao vivo, com a energia da plateia vibrando, quando de repente tudo muda em um segundo. O artista que você admira cai no palco, e o que parecia ser apenas mais uma apresentação se transforma em um momento que ninguém jamais esquecerá. A música para, o silêncio toma conta e o mundo inteiro sente o impacto. É nessa linha tênue entre o espetáculo e o inesperado que surgem histórias que marcam gerações, deixando uma marca profunda na memória de quem estava ali para ver. E se eu te disser que esse momento chocante aconteceu bem na frente de milhares de pessoas, enquanto o público ainda acreditava que tudo fazia parte do show? O que veio depois foi um silêncio pesado e uma pergunta que ninguém consegue responder totalmente. Como alguém pode ir de herói no palco a tragédia em segundos? Fique até o final, porque a verdade por trás desse episódio é ainda mais intensa do que parece. Se inscreve e deixa o gostei, porque o YouTube só recomenda quando você apoia. Se puder, manda um super thanks. E se não puder, comenta o que mais te surpreendeu. Número 10. Tommy Cooper. Tommy Cooper foi um dos comediantes mais amados do Reino Unido, famoso por seu humor físico e truques de mágica que pareciam dar errado de propósito. Seu estilo único fazia o público rir, sempre sem saber se o erro era parte do ato. Em 15 de abril de 1984, ele se apresentava ao vivo em um programa de variedades e o que era para ser mais um momento de diversão se tornou histórico. Durante a apresentação, Cooper sofreu um ataque cardíaco, mas a plateia, acostumada com seu humor, acreditou que tudo fazia parte do show. Só depois, nos bastidores, percebeu-se a gravidade do ocorrido. A transmissão continuou normalmente e muitos espectadores não perceberam imediatamente o que estava acontecendo. A morte de Cooper deixou um grande vazio no entretenimento, porque ele conseguia unir diferentes gerações com seu talento. Seu legado segue vivo por meio de suas apresentações, que ainda são lembradas e assistidas. Ele era um artista que se entregava totalmente ao palco, sempre com o objetivo de fazer as pessoas sorrirem, mesmo que o fim tenha sido inesperado. Número 9. Mitsuharu Misawa. Mitsuharu Misawa era uma figura icônica no mundo do wrestling japonês, conhecido por sua força, técnica e coragem dentro do ringue. Ao longo de sua carreira, ele conquistou o respeito tanto dos fãs quanto de colegas, sendo visto como um verdadeiro símbolo de dedicação e paixão pelo esporte. Misawa era admirado por sua capacidade de combinar movimentos de alto impacto com um estilo de luta muito inteligente, sempre buscando elevar o nível das lutas e criar momentos inesquecíveis. No dia 13 de junho de 2009, durante uma luta em Hiroshima, ele estava participando de um evento ao vivo que reunia fãs de diferentes gerações, todos atentos a cada movimento. A atmosfera no ginásio era intensa porque ele tinha o costume de entregar performances poderosas e emocionantes. Em um momento da luta, após executar um movimento, Misawa desabou no centro do ringue. A queda foi seguida por uma reação imediata de preocupação entre os outros lutadores e a equipe médica, que perceberam rapidamente que aquilo não era parte do espetáculo. A partir daí, a tensão tomou conta do local, com o público e os envolvidos aguardando uma resposta que não veio. Ele foi atendido rapidamente, mas, apesar dos esforços, não resistiu e foi declarado morto. A notícia se espalhou rapidamente pelo Japão e pelo mundo, deixando uma comunidade inteira em choque. Misawa era mais do que um atleta. Ele era um exemplo de trabalho duro e perseverança, e sua morte durante uma apresentação ao vivo ressaltou os riscos reais e a intensidade física que os lutadores enfrentam em cada combate. Número 8. Steve Irwin. Steve Irwin era conhecido mundialmente por sua energia contagiante, seu amor pelos animais e sua capacidade de transformar a conservação em algo emocionante e acessível para todas as idades. Ele tinha um jeito único de se aproximar de espécies perigosas, sempre com respeito e confiança, usando seu carisma para ensinar sobre a natureza de forma divertida. Sua paixão pela vida selvagem vinha de uma trajetória dedicada à proteção dos animais, e ele se tornou um símbolo da conservação ambiental. Em 4 de setembro de 2006, enquanto filmava um documentário sobre vida marinha, ele estava em um cenário natural e buscava aproximar o público dos animais de forma educativa.
Em um momento, ao se aproximar de uma arraia, ocorreu um acidente inesperado e a situação rapidamente se tornou grave. A equipe presente agiu com rapidez, mas mesmo com todo o esforço, ele não resistiu. A notícia de sua morte chocou o mundo, porque Steve Irwin era visto como um defensor incansável da natureza. Alguém que dedicou a vida a educar e inspirar pessoas a cuidar do planeta. Número 7. Karl Wallenda. Karl Wallenda era um dos nomes mais respeitados e admirados no mundo do circo, conhecido por suas travessias impressionantes e por levar o público a uma mistura de admiração e suspense. Desde cedo, ele se destacou por sua habilidade excepcional de equilíbrio e por encarar desafios que pareciam impossíveis, o que o transformou em um verdadeiro símbolo da arte do alto. Sua carreira foi marcada por uma busca constante por novas conquistas, e ele se tornou famoso por realizar atos que exigiam extrema concentração, controle do corpo e coragem. Em 22 de março de 1978, Wallenda decidiu realizar uma travessia de corda bamba entre as torres de um hotel em Porto Rico, um evento que já era esperado como um grande espetáculo. Ele tinha uma reputação de enfrentar situações perigosas com confiança, e o público sabia que estava prestes a assistir a algo extraordinário. Durante a travessia, ventos fortes começaram a balançar a corda, tornando a caminhada ainda mais difícil. Wallenda continuou com determinação, mas o equilíbrio, que era sua maior ferramenta, foi comprometido pela força do vento. Em um momento, ele perdeu a estabilidade e acabou caindo. O impacto foi fatal, e a notícia de sua morte foi recebida com tristeza em todo o mundo, principalmente entre aqueles que acompanhavam o circo e admiravam a coragem necessária para esse tipo de performance. Karl Wallenda deixou um legado enorme, pois ele mostrou ao público que a arte do equilíbrio pode ser uma forma de expressão tão intensa quanto qualquer outra arte. Sua vida foi dedicada a desafiar limites, e mesmo com um final trágico, ele permanece lembrado como um artista que viveu de forma plena, levando milhares de pessoas a se emocionar com suas conquistas. Número 6. Pedro Henrique. Pedro Henrique era conhecido por sua energia contagiante e por transformar cada apresentação em um momento intenso e memorável. Ele se destacava pela técnica apurada e pela forte conexão com o público, sempre entregando performances cheias de emoção e presença de palco. Em 12 de março de 2023, ele se apresentava ao vivo em São Paulo, em um show que celebrava sua carreira e sua paixão pela música. Durante a apresentação, Pedro desmaiou no palco, surpreendendo a plateia e interrompendo o clima de festa. A reação foi imediata, com a equipe e profissionais de saúde agindo rapidamente para atendê-lo. Apesar dos esforços, ele não resistiu e foi declarado morto ao chegar ao hospital. A notícia abalou fãs, amigos e colegas, pois ele era visto como um artista talentoso, dedicado e cheio de vida. O impacto foi ainda maior por se tratar de um evento ao vivo, onde todos estavam ali para celebrar seu talento. O caso chamou atenção para a fragilidade humana, mesmo quando alguém parece estar no auge da carreira, e para a importância de cuidar da saúde. Pedro Henrique deixou um legado na música brasileira, sendo lembrado pela habilidade na guitarra e por transformar cada show em uma experiência única. Número 5. Valência Prime. Valência Prime era uma figura brilhante na cena drag de Filadélfia, conhecida por suas performances cheias de energia, presença marcante e pela forma como conseguia transformar cada show em uma experiência vibrante. Ela conquistou o público com carisma e talento e se tornou uma referência para muitos artistas da comunidade, sempre mostrando confiança e alegria no palco. Em 12 de setembro de 2022, Valência estava realizando uma apresentação ao vivo, em um momento que reunia fãs e amigos para celebrar a arte drag. Durante o show, ela subitamente colapsou no palco, surpreendendo a todos que estavam assistindo. A reação foi imediata, com a equipe e as pessoas presentes tentando ajudar e chamar atendimento médico o mais rápido possível. Mesmo com a rapidez e os esforços para socorrê-la, Valência não resistiu ao colapso e foi declarada morta. A notícia causou grande comoção, porque ela era vista como uma estrela em ascensão e uma voz importante dentro da comunidade.
Sua morte trouxe um sentimento de tristeza profunda, mas também de reconhecimento pelo impacto que ela teve enquanto esteve em cena. Valencia Prime deixou uma marca duradoura, não apenas pelo talento, mas também pela forma como inspirava outras pessoas a se expressarem com coragem e autenticidade. Número 4. Colonel Bruce Hampton. Colonel Bruce Hampton era um músico respeitado, conhecido por sua inovação no cenário de jam bands e pela música improvisada. Com uma presença cativante, ele misturava humor e experimentação em suas performances, conquistando fãs e colegas. Em 1º de maio de 2017, durante um concerto comemorativo em Atlanta, ele caiu no palco em um momento de alta energia. No início, muitos acreditavam que a queda fazia parte do show, por seu estilo teatral e imprevisível. Porém, rapidamente ficou claro que algo estava errado. A equipe médica agiu com rapidez e o levou ao hospital, mas ele não resistiu. A notícia de sua morte causou tristeza na comunidade musical, especialmente entre aqueles que admiravam sua capacidade de inovar. Colonel Bruce Hampton deixou um legado de criatividade e liberdade artística, sendo lembrado como um dos nomes mais influentes do movimento de jam bands e música improvisacional. Seu impacto permanece vivo nas gravações e nas histórias de quem o conheceu, inspirando gerações de músicos a explorar novas formas de expressão. Número 3. Barbara Weldens. Barbara Weldens era uma cantora e compositora francesa que vinha ganhando reconhecimento por sua voz doce e sua capacidade de criar uma atmosfera íntima e emocionante em suas apresentações. Ela tinha um jeito delicado de interpretar músicas, transmitindo sensibilidade e uma conexão verdadeira com o público. Em 19 de julho de 2017, Bárbara estava se apresentando ao vivo em um festival na França, um momento em que muitos estavam ali para celebrar a música e descobrir novos talentos. Durante o show, algo inesperado aconteceu e ela sofreu um acidente que mudou o clima da apresentação em questão de segundos. O público, inicialmente, ficou confuso e logo percebeu que a situação era grave, porque Bárbara não conseguia continuar. A equipe e as pessoas presentes tentaram ajudá-la imediatamente, buscando atendimento e tentando entender o que havia acontecido. Apesar dos esforços, ela não resistiu e foi declarada morta, deixando um sentimento de choque e tristeza entre quem a acompanhava. A notícia de sua morte repercutiu no meio artístico, porque ela era vista como uma artista promissora, com um futuro brilhante pela frente. Mesmo com a carreira ainda em ascensão, Bárbara já havia conquistado corações com sua música e sua presença marcante. Sua partida precoce interrompeu um caminho cheio de potencial, mas também deixou um legado de músicas que continuam sendo lembradas por sua beleza e emoção. Número 2. Tiny Tim. Tiny Tim era um artista conhecido por sua voz aguda e por um estilo único que misturava nostalgia, humor e uma presença de palco inconfundível. Ele se tornou uma figura emblemática da cultura pop e suas performances eram sempre marcadas por um clima de surpresa e diversão, conquistando fãs que admiravam sua originalidade. Em 30 de novembro de 1996, Tiny Tim estava se apresentando em um evento beneficente, um tipo de show que ele frequentemente participava para apoiar causas e levar alegria ao público. Durante a apresentação, ele sofreu um ataque cardíaco que interrompeu o momento e causou grande comoção entre os presentes. A reação imediata foi de preocupação, com pessoas tentando ajudar e buscando atendimento médico rapidamente. Mesmo com a tentativa de socorro, ele não resistiu ao problema de saúde e foi declarado morto pouco depois. A notícia de sua morte foi recebida com tristeza por fãs e por aqueles que acompanharam sua trajetória, porque Tiny Tim era visto como alguém que, apesar de seu estilo peculiar, tinha um amor genuíno pela música e pelo público. Ele deixou um legado marcado por sua personalidade singular e por canções que ainda são lembradas, e sua carreira é frequentemente lembrada como um exemplo de como a arte pode ser diversa e cheia de surpresas.
Mesmo com um final inesperado durante um momento de solidariedade, Tiny Tim permanece na memória como um artista que trouxe alegria e autenticidade ao palco e que conseguiu se destacar por ser fiel a si mesmo. Número 1. Owen Hart. Owen Hart era um lutador talentoso e muito querido pelos fãs, conhecido por sua habilidade no ringue e por sua personalidade carismática. Ele fazia parte de uma família famosa no wrestling e construiu uma carreira sólida, com momentos memoráveis e uma conexão forte com o público. Em 23 de maio de 1999, Owen participava de um evento pay-per-view da WWE, um dos maiores espetáculos do wrestling, onde a expectativa era alta e a energia do público estava no auge. Ele estava realizando uma entrada que fazia parte de sua personagem, com uma apresentação teatral que incluía descer ao ringue usando um arnês e uma corda de escalada. No entanto, algo deu errado durante o momento da descida e Owen caiu de uma altura considerável, causando um acidente grave. O impacto foi imediato e chocou todos que estavam presentes, porque aquilo não fazia parte do show, e a atmosfera de festa rapidamente se transformou em preocupação. A equipe médica agiu rapidamente para socorrer Owen, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A notícia de sua morte foi um golpe duro para a comunidade do wrestling, porque ele era visto como um atleta promissor e alguém que ainda tinha muito a oferecer ao esporte. Owen Hart deixou um legado de talento e dedicação, e sua carreira é lembrada com carinho por fãs que ainda falam sobre suas lutas e seu estilo. O episódio também ficou marcado como um dos momentos mais tristes na história do wrestling, lembrando a todos os riscos envolvidos em apresentações ao vivo e a importância da segurança em eventos desse tipo. E assim, a vida nos lembra que o palco pode ser lindo e cruel ao mesmo tempo, e que por trás do brilho existem histórias humanas e fragilidades reais. Se essa lista mexeu com você, espere até conhecer outro ícone que viveu o auge em público e enfrentou o inesperado nos bastidores.